Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do poder de mercado, estudando a questão específica de determinação de preços. Então, vamos lá. Então, a gente viu na parte de mercado competitivo que quando não existe poder de mercado, os preços são determinados pela oferta e pela demanda, sendo que para cada produtor individual, a curva de demanda vai ser uma reta horizontal, né? Já que ele não tem poder de interferir nos preços. Desse modo, a maximização do lucro para o mercado competitivo, na ausência de poder de mercado, vai ser dada no ponto onde o custo marginal se iguala ao preço. Com o poder de mercado, a gente já viu que a gente pode ter um preço maior do que o custo marginal, normalmente o preço é maior do que o custo marginal, e o preço, nesse caso, ele é determinado pela curva de demanda. Então, a hora de determinar o preço, é importante que o produtor conheça as características dessa curva de demanda, de modo a administrar adequadamente sua produção, né? Quantidade e nível de preço. O que acontece normalmente é o seguinte: no mercado competitivo, então a gente iguala a demanda com o custo marginal, então a gente gera um excedente máximo, né, de produtor e consumidor. Então vai ser o mercado que a gente chama de mais eficiente. Só que o que a gente observa? Vamos pensar no mercado monopolista, né, que a gente tem aqui o Q estrela e o P estrela, né, então a quantidade é determinada no ponto onde o custo marginal se iguala à receita marginal, e o preço é determinado rebatendo essa quantidade aqui na curva de demanda. A gente observa que aqui, entre o zero e o Q estrela, todos os consumidores estariam dispostos a pagar mais do que eles efetivamente pagam, né, do que o P estrela. Ok? Então, esse pedacinho aqui vai ser o nosso excedente do consumidor. O que pode acontecer em caso que... E aqui também a mesma coisa, nesse trecho B, todos os consumidores estão dispostos a pagar mais do que o preço do mercado competitivo, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. Então, o que pode acontecer é o seguinte: a gente vê que os consumidores em cada uma das regiões têm disposições diferentes a pagar, e conhecendo essa diferença de disposição, a gente pode querer, uma vez que a gente tem poder de mercado aqui, tirar proveito dessas disposições diferentes e capturar o excedente do consumidor. Ok? De que maneira isso poderia ser feito? Então, a gente capturaria o excedente nesse trecho para ser interessante vender nesse segundo trecho e ampliar o nosso lucro. Então, a gente pode usar, são basicamente três comportamentos, três atitudes diferentes. Ou a gente pode discriminar preço, a gente pode cobrar uma tarifa em duas partes, ou adotar a venda em pacote. A gente já vai ver cada um dessas três possibilidades. Então, o que é a discriminação de preço? A discriminação de preço é uma prática de cobrar pelo mesmo produto preços diferentes de consumidores diferentes. A gente vai ter três tipos de discriminação de preço. A de primeiro grau equivale a cobrar de cada consumidor um preço diferente, que é equivalente ao seu preço de reserva. O preço de reserva do consumidor, ele é o máximo que o consumidor estaria disposto a pagar pelo produto. Então, dessa maneira, a gente estaria capturando todo o excedente do consumidor. Em termos de, então, pegar todo esse preço de reserva, é o que a gente chama de discriminação de preço perfeita, a gente tem aqui, né, na ausência de discriminação, a gente estaria produzindo nesse nível Q estrela, ao preço P estrela, e toda essa área amarela seria o nosso lucro, né, então a diferença entre o custo marginal e a receita marginal.
O excedente do consumidor é esse triângulo sobre o P estrela. E havendo uma discriminação perfeita, então a gente faria o quê? A gente poderia cobrar de cada um dos consumidores, em cada ponto da curva de demanda, o preço máximo que ele estaria disposto a pagar. Então, a gente aumentaria nosso lucro nessa área lilás aqui. Então, todo esse preço, esse excedente, essa diferença vai ser incorporada aos nossos lucros. Perfeito. Qual que é a dificuldade dessa discriminação de grau perfeito? Você tem que conhecer o preço de reserva de cada consumidor. Em mercados, os preços de reserva, né, a gente tem milhares, milhões de consumidores, então é impossível conhecer o preço de reserva de cada consumidor. Além disso, o preço de reserva é uma coisa subjetiva, né? Então, não é uma informação que está junto com o documento de identidade do consumidor. Então, não é um procedimento que é fácil de fazer, o mesmo possível. Surge, então, a questão da discriminação de grau de preço, imperfeita de primeiro grau. Nesse caso, então, a gente vai cobrar preços diferentes para alguns consumidores. Então, a gente vai segmentar o mercado usando algumas características que a gente conhece para cobrar esses preços diferentes. Esse tipo de discriminação normalmente é praticado por advogados, médicos, contadores, vendedores de automóveis, faculdades e universidades. Então, por exemplo, um vendedor de automóvel, ele tem uma margem de lucro normalmente. Se a pessoa parece menos disposta a comprar, ou um cliente mais difícil, ele pode reduzir essa margem. Então, ele atinge um consumidor com preço de reserva menor. Faculdades e universidades, né, que tem programa de bolsa. Então, a pessoa que tem um preço de reserva menor está mais disposta a fazer o exame de bolsa do que a pessoa que está sobrando dinheiro, tá? Então, também a gente capta essa diferença entre os consumidores. Em termos gráficos, então agora a gente não teria mais, não capturaria toda a área, a gente teria pequenos segmentos. Então, se a gente cobra o P estrela 4 aqui, que é o preço do monopolista, a gente tem menos consumidores, os consumidores que pagam, que estão dispostos a pagar P1, P2, P3. No caso, os consumidores que estariam dispostos a pagar P5 e P6, eles estão fora do mercado. À medida que a gente cobra preços diferentes, então aí eu posso fornecer, sei lá, essa questão da bolsa para atingir também esses consumidores aqui. Então, eu incorporo esses consumidores no meu mercado e pego o excedente deles. Ok? Além disso, a gente tem a discriminação de segundo grau, que é uma cobrança de preços diferentes por quantidades distintas. Normalmente, a ideia do atacado, né? Então, se eu compro uma garrafa de óleo, é um preço. Se eu compro o fardinho com 10 garrafas de óleo, é outro preço. Ok? Então, sob essa discriminação, a gente teria 3 preços. Um preço mais alto do que o preço monopolista para uma primeira faixa. Uma segunda faixa, um preço intermediário. E a terceira faixa, de quantidade, um preço bem mais baixo, já próximo do custo médio. Né? Então, quem compra pouquinho vai pagar mais caro, quem está disposto a comprar mais, paga bem menos, né? Não só no atacadão, mas, por exemplo, tem aqueles pacotes famílias, né? Também quantidades bem maiores, preços menores, às vezes, não sempre, às vezes é só para enganar a gente, mas beleza. Ok? Então, são cobranças por faixas de consumo. Esse tipo de cobrança, ele existe, né? A gente tem uma economia de escala, então permite um aumento do bem-estar do consumidor e um maior lucro. Então, é uma política, uma medida, né, interessante. E, por fim, a gente tem a discriminação de preço de terceiro grau.
Aí o mercado é dividido por 2 ou mais grupos, mas cada grupo tem sua própria função de demanda. Então, nesse caso, o vendedor ele segmenta seu mercado com base nas diferentes elasticidades de preço de demanda. Tipos mais comuns de discriminação de preço, nesse caso, seriam tarifas aéreas, bebidas alcoólicas, descontos para estudantes e idosos. Né? Então, eu sei que o estudante tem uma elasticidade de demanda maior, né? Então, uma pequena elevação no preço faz com que ele deixe de consumir muito, porque a renda é baixa. Então, fornecendo um desconto, eu incorporo esse consumidor e continuo ganhando o preço mais elevado de quem, né, já tem uma elasticidade de preço menor. Bebidas alcoólicas, tipo de... A mesma empresa, marcas diferentes, uma marca mais barata, para atingir um público que tem essa elasticidade diferente, e uma marca mais nobre, mais cara. Ok. Tarifas aéreas, questão de comprar ida e volta, inclui sábado, tem uma série de formas de segmentar o mercado nesse sentido. E para determinar o preço a ser cobrado em cada produto nesse caso, a gente vai ter que ter a receita marginal nos dois grupos se igualando e o custo marginal se igualando à receita marginal em cada um dos mercados. Então, continua a regrinha de maximização de lucro aqui, ok? Então, aqui a gente tem o nosso lucro, dado a receita vendida no mercado 1 mais a receita vendida no mercado 1 menos o custo total. O lucro marginal para o grupo 1 igual a zero, então a gente vai derivar preço, quantidade na receita e o custo. Então, a gente chega aqui, receita marginal igual ao custo, e a gente faz o mesmo cálculo para o grupo 2, então a gente chega, né? As receitas marginais devem se igualar e devem ser iguais ao custo marginal. Lembrando, pessoal, a gente já viu na aula de monopólio que a nossa receita marginal vai ser igual ao preço vezes 1 mais o inverso da elasticidade de demanda. Se a gente rearranjar isso, a gente consegue achar a razão de preços, né? P1, P2. E aí a gente observa que o preço mais elevado vai ser cobrado no grupo com elasticidade mais baixa. Então, se essa elasticidade aqui é baixa, isso aqui vai ser grande, então a gente vai ter um número maior multiplicando o preço. Então, a gente vai ter um preço mais elevado na elasticidade de demanda mais baixa. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo. A gente supõe elasticidade menos 2 e menos 4. Colocando naquela razãozinha de preços relativos que a gente achou, a gente tem aqui 1,5, que significa que o preço 1, que é o que está aqui em cima, deve ser 1,5 vezes maior que o preço 2, né? Então, o preço 1 é 1,5 vezes o preço 2. E a gente vê que o preço 1 aqui, que a elasticidade 1 é menos elástica, ok? Ainda em termos gráficos, né, do terceiro grau, então é como a gente tem curvas de demandas distintas, ok? A receita marginal total vai ser a soma das receitas marginais. Aqui é a curva de custo marginal, então o ponto ótimo vai ser que o custo se iguala à receita total. A gente joga esse valor aqui e acha, a partir desse custo, né, as quantidades produzidas vendidas em cada mercado e rebatendo nas curvas de demanda respectivas os preços vendidos em cada mercado. Aqui é interessante a gente lembrar também, né? As curvas de demanda têm que ser separadas, então os mercados têm que ser separados. Se a pessoa que está aqui conseguir vir comprar aqui, né, a discriminação deixa de fazer sentido, né? Não tem mais propósito. E mesmo que essa discriminação seja factível, nem sempre vale a pena vender para os dois grupos consumidores se o custo marginal for crescente. Então, nesse caso, o que acontece? Então, vamos pôr, a gente tem uma demanda aqui em cima
e uma demanda aqui embaixo, e o custo marginal crescente. Observa, o nível ótimo é esse aqui, okay? E o grupo que está aqui embaixo, ele não está disposto a pagar o suficiente para que seja rentável discriminar preços, né? Porque ele teria que ter um preço muito baixo aqui para atingir esse mercado, ok? Com relação ainda à discriminação de preços, a gente tem a questão da economia dos cupons e descontos. Então, os consumidores mais elásticos tendem a usar mais cupons e desconto do que os menos elásticos, né? Porque eles são mais sensíveis a mudanças no preço. E aqui é só exemplificando esse do Pindic, que os usuários de cupons têm elasticidade maior do que os não usuários. Ok? Outro tipo de discriminação de preço é a discriminação de preço intertemporal. Então, você segmenta o mercado através do tempo. Então, para muitos consumidores, logo em seguida o lançamento de um produto, a demanda é inelástica, então, mesmo cobrando um preço alto, você vai ter gente disposta a pagar aquele valor, e depois que você pega todo esse lucro do lançamento, num segundo momento, você pode reduzir os preços e atrair os consumidores mais elásticos. O exemplo que eu sempre dou aqui, que é um exemplo antigo, é a questão dos livros do Harry Potter. Quando estavam sendo lançados, né, a gente ficava muito ansioso para saber a continuidade da história. Então, após o lançamento do produto, estava disposto a pagar R$60 pelo livro. Né? Quem não estava disposto a pagar R$60 pelo livro, depois de que o lançamento passava, aquela febre passava, era capaz de comprar a coleção inteira pelos mesmos R$60. Então, é essa a ideia. Tudo bem? Em termos gráficos, então aqui a gente tem a receita marginal e a demanda num primeiro momento. Então, vê, a demanda ela é bem de pezinho, então a gente consegue um preço bem maior que o custo marginal. Num segundo momento, aí a demanda já fica mais elástica e o preço é reduzido. Okay? Outro tipo de discriminação ainda nesse contexto é a discriminação do preço de pico. Então, a gente pode cobrar preços mais altos durante períodos de pico, e nesse caso, o consumidor menos elástico vai continuar consumindo naquele período, o mais elástico vai procurar consumir fora desses períodos de pico. Em termos gráficos, também a gente tem a ideia similar. No período de pico, valores mais elevados, no segundo, fora do pico, valores menores. Agora, saindo da discriminação em si, a gente tem também a possibilidade de adotar tarifas em duas partes. O que são tarifas em duas partes? Então, a gente separa a compra dos produtos em duas decisões. Então, a gente cobra uma taxa de entrada e uma taxa de utilização. Então, vamos supor um parque de diversão, a gente paga R$5 para entrar e depois R$1 para andar em cada brinquedo, por exemplo. É essa ideia. Tudo bem? Então, aqui, considerando um consumidor único, a gente tem aqui, ao preço P1, a demanda é de que uma volta num brinquedo. Ok? Esse é o nosso exemplo. Então, a gente pode o quê? A gente cobra o P... A gente pode cobrar. Então, aqui, o excedente vai ser aqui em cima, né? Acima desse P1, que é o nosso nível. E aqui é o lucro perdido. Se a gente aplica a tarifa, o que a gente pode fazer? A gente coloca uma tarifa de entrada, tomando todo esse excedente, e uma taxa de utilização aqui no P estrela, determinado de modo que o custo marginal se iguale à demanda. Então, a gente está pegando a quantidade máxima aqui de excedente, a gente está pegando o excedente todo, porque a gente está pegando a quantidade de consumo aqui máxima possível. Ok?
Então, o consumidor paga o T estrela para entrar, para utilizar o produto, né, para poder ter acesso ao parque, por exemplo, e paga P estrela por utilização, número de voltas no brinquedo, alguma coisa do tipo, ok? Se a gente tiver 2 consumidores, a gente faz o quê? A gente coloca um preço acima do custo marginal para a gente pegar essa diferença, ok? A taxa de entrada, a gente pega ela igual ao excedente do de menor demanda, porque se a gente pegar do excedente de maior demanda, a gente tira esse segundo consumidor do mercado, ok? E o nosso lucro, então, vai ser 2 vezes esse T, mais o preço aqui, menos o custo, vezes a quantidade de 1, vezes a quantidade de 2. Então, vai ser esse triângulo e esse retângulo aqui, ok? Quando a gente tem muitos consumidores, não tem uma forma única de determinar o preço estrela e o T estrela. Aí a gente vai ter que usar tentativa e erro e tentar as combinações que geram um lucro máximo. Okay? Outra forma de diferenciação, de determinação de preço é a venda em pacote. Então, a gente pode, venda em pacote é venda conjunta de 2 ou mais produtos. E as condições necessárias para venda em pacote são consumidores heterogêneos, a otimização de preço não ser possível e demandas negativamente correlacionadas. O que significa isso? Significa que os 2 bens que a gente tem na nossa cesta, no nosso pacote, eu tenho que ter disposições a pagar distintas por ele. Uma eu tenho demanda alta, o outro eu tenho mais baixa e vice-versa. Ok? Vamos pensar 2 produtos e muitos consumidores. Quais seriam as vantagens da venda em pacote? Então, vamos pensar assim, ó. Os preços de reserva para o bem 2 e para o bem 1. Então, o consumidor A está disposto a pagar R$ 3,25 pelo bem 1 e 6 pelo bem 2. Esse é o máximo que ele está disposto a pagar, ok? O preço de reserva dele. O B, aqui os valores, o C e o C, ok? Então, cada um desses consumidores tem esses preços distintos de reserva. E aí a gente pode dividir esses preços de reserva para a gente ter uma visão de como que a gente pode classificar esses consumidores. Vamos pensar em P1 e P2, né, traçando um dado. Quem está acima, nesse último quadrante aqui, porque o preço de reserva de 1 e o preço de reserva de 2 os dois são iguais aos preços vigentes P1 e P2. Então, os consumidores desse quadrante compram todos os 2 bens. Desse segundo quadrante aqui do lado, o preço de reserva do 1 é menor do que o P estrela, do que o P1, desculpa. Então, ele não compra o 1. E o preço de reserva é maior que o P2, né? Ele compra só o 2. Aqui, o preço de reserva é menor que os 2 preços, então não compra nenhum dos bens. E aqui, os consumidores compram apenas o bem 1, né? Porque o preço de reserva é menor do que o preço do bem 2. Para saber o pacote que os consumidores compram, então aqui, ó, o preço B, que é essa reta, é igual à soma dos preços de reserva. Então, acima dessa reta, o consumidor vai comprar o pacote, porque o preço de reserva é maior do que o preço do pacote, e abaixo não, porque eles não estão, o preço de reserva é menor que o preço do pacote. Ok? Se, por exemplo, a gente tem aqui então as demandas positivamente correlacionadas, né? Então, eu tenho demanda baixa para os 2, disposição a pagar baixa dos 2, disposição alta a pagar dos 2. Nesse caso, o consumidor vai comprar o que ele pretendia comprar mesmo, separadamente. A empresa não tem ganho. Se a gente tiver a demanda negativamente correlacionada, então quer dizer que o meu preço de reserva do 2 é grande e do 1 é pequeno, ou do 1 é alto e do 2 é baixo, aí a gente consegue fazer com que as pessoas tenham interesse em comprar esse pacote e a gente tem capacidade de capturar o excedente do consumidor. Em termos de pacote, a gente pode ter pacote puro, então a empresa vende só pacote, ou pacote misto, que ela vende
o pacote ou avulso, e aí, no geral, o preço do pacote tenderia a ser menor do que a soma individual, a soma dos preços individuais, né? Senão ninguém compraria o pacote, ok? Vamos pensar aqui no gráfico. Então, os preços de reserva, a reta lá para ver, né, quem compra pacote ou não, se é interessante comprar pacote ou não, e os custos marginais. O consumidor A, ele tá aqui, o custo dele, o preço de reserva do 1 é menor do que o preço, do que o custo marginal. Ok? Então, ele é induzido a consumir apenas o bem 2. O B, aqui, consome os dois, o C também. O D, ele é induzido a consumir apenas o bem 1, porque o preço de reserva dele, do 2, está abaixo do custo marginal. Ok? Vamos pensar um exemplo. A venda separada, o bem 1 custa 50, o bem 2 custa 90. Daí, naquele caso, então, B, C e D compram 1, A compra 2. O preço puro igual a 100, aí todos os consumidores vão comprar o pacote. Okay? Porque aí vai estar sempre abaixo do custo do preço de reserva. Se a gente supõe que o pacote misto, cada um dos bens custa R$ 89,95 individualmente, ou o pacote custa 100, aí a gente tem o consumidor D adquirindo a mercadoria 1, o A 2 e os dois consumidores do pacote. Okay? Exemplo de pacote misto. Pacote de itens opcionais para automóveis, viagem de férias, televisão a cabo. Okay? E, por fim, um tipo de pacote puro é a venda casada, que requer que o consumidor compre uma mercadoria para que possa comprar outra. Se eu não me engano, no Brasil, esse tipo de venda não é permitida. Ok? Mas exemplos são copiadoras de papel da Xerox, cartão para computador específico. E nesse caso, ele permite o vendedor usar a tarifa em duas partes para discriminar preço, né? Então, a tarifa de entrada seria o preço de entrada seria o computador e as tarifas de uso seriam os cartões ou papel, etc. Tudo bem? Muito bem, a referência desse capítulo é dessa aula, é o capítulo 11 do PINDIC, que já está lá na plataforma para vocês poderem estudar. Por hoje é só isso. Até a próxima.